Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Bora resolver juntos aqui a prova da Campo Real de Inverno de 2023, prova elaborada pela nossa querida banca da UFPR. Primeira questão da prova para medicina era uma questão aqui de termodinâmica, basicamente uma questão cópia lá de uma questão de termodinâmica que ela já havia feito para a prova da UFPR, onde rolava uma reação química e daí mudava a quantidade de mols. A ideia é que tu pode até ir para pivete, mas é melhor analisar por PV igual a NRT. Organizando os valores, nós tínhamos o gás, a substância A, com alguns valores. Quais são eles? Nós tínhamos uma quantidade de 0,9 mols. Essa substância A estava num volume de 20 litros, tamanho do potinho 20 litros, uma temperatura, já vou usar em Kelvin, de 298 Kelvin. E nesse caso, a pressão era de 1 atm. E aí, feito isso, o que acontecia? Esse gás foi aquecido até a temperatura de 127. Tinha que daí transformar, né, de novo para Kelvin. Ao aumentar a temperatura, 127, se você somar 273, isso que daria 400 Kelvin de temperatura. O volume final do recipiente é 20% maior do que o inicial. Quanto vai ser o novo volume, então? 10% de 20 é 2. 20% é 4 litros. Então, como vai aumentar 20%, o volume final vai ser 24 litros. Eu poderia fazer a regra de 3 para saber quanto que é 20%, mas vamos pegar a ideia de 10%, né? Uma casa a menos. E ainda diz que ocorreu uma reação química de tal maneira que a substância A se transforma numa substância B, de acordo com a equação química, ou seja, cada molécula do gás A vai virar duas moléculas do gás B. Né? Ele confirma isso depois, vai haver o dobro de moléculas. Então, se antes eu tinha um número de moléculas de 0,9, agora teremos um número de moléculas, então, de 1,8 mols. Esse gás aqui, um potinho maior, que seria aqui o nosso potinho na situação B. Usa o valor da constante 0,08 atm litro Kelvin por mol. Com base nisso, quanto vai ser a pressão no final desse nosso recipiente? Nem precisava usar aquela constante, por quê? Vamos fazer, ó, PV igual a nRT. Se eu quero calcular, né, aqui o novo valor da pressão, até poderia usar aqui, né, usando a constante, né? Então, primeira opção seria você pegar, para calcular a pressão, a gente deveria usar o volume, que é 24 litros. A constante está em litro, não tem problema. O volume ficaria 24, o número de mols é 1,8, a constante dos gases é 0,08, enquanto que a temperatura seria daqui o 400. Então, a primeira opção era fazer assim. A segunda opção era igualar, né, o R de uma equação com o R da outra, e daí você isolaria. Ficaria pivete, né, a nossa segunda opção, que daí ficaria até mais trabalhosa, seria, se você isolar o R aqui, ó, fica PV, e do outro lado passa o N e o T. Geralmente a gente faz assim, né, pivete 1 igual a pivete 2. Por que nesse caso não dava certo fazer pivete? Porque a gente tinha um número de mols mudando, então o certo era o N vir junto para cá, tá? O N passa para o outro lado dividindo. Então ficaria pressão A, volume A, número de moléculas da situação A, temperatura A, é igual a pressão B, volume B, número de moléculas da situação B e temperatura do gás no ponto B. Com isso, também daria para fazer. Daria mais trabalho por causa das continhas. Mais fácil terminar aqui agora. Por quê? Ó? Veja que o 24 e esse 8 dá para a gente equilibrar. Como? 24 eu vou deixar aqui, ó. 400, esses dois zeros eu vou usar para aumentar duas casas decimais do 008. Vai ficar aqui 8 vezes 4. E dá para a gente simplificar. Porque justamente 8 e 24, dá para simplificar 8 por 8 dá 1. 24 por 8 dá 3. Então iria ficar 3P é igual a 1,8 vezes 4. Pô, se fosse 18, 18 por 3 dá 6. Como tem a vírgula, isso aqui vai ficar 0,6 vezes 4. E 0,6 vezes 4, isso aqui vai dar 2,4 atm. Sei que essa pressão tem atm, porque a constante dos gases também estava em atm, portanto o gabarito realmente é a letra C. A outra opção, como eu disse, seria você fazer por pivete, ali igualando essas duas relações para isolar a pressão. E daí, se você faz substituindo aqui, você chegaria na pressão como 2,23, que é aproximadamente, né, arredondada 2,23, por isso que ele falou, né, com os algarismos significativos, dá para jogar aqui que é 2,4. Então, de qualquer maneira, o gabarito é a letra C. A segunda questão era essa questão aqui de gráfico de velocidade pelo tempo, onde ele pedia essa velocidade máxima, sabendo que no final desses 10 segundos, ele então fez os 100 metros. Qual que era a maneira mais rápida de fazer essa questão? Propriedade. Se você calcula a área desse gráfico, a área do gráfico da velocidade pelo tempo, né? Tu pega o gráfico, pinta tudo que está abaixo dele, a área desse gráfico tem que dar o deslocamento. Daí, a gente já sabe, inclusive, né? A área do gráfico tem que dar o ΔS, só que a gente sabe o ΔS. Então, vamos usar isso a nosso favor. Por quê? Se a distância total percorrida seria 100 metros, eu posso calcular a área. Como isso aqui deu um trapézio, a área do trapézio é base maior, que é 10.
mais base menor, que é daqui até aqui, ó, que seria do 4 até o 10, que é 6. Tudo isso vezes a altura que ele está pedindo, que é justamente essa velocidade máxima, sobre 2. Então, se você usar a equação da área, né, área de trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, era a maneira mais rápida de resolver essa questão. 2 passaria para o outro lado multiplicando, dentro dos parênteses, 10 mais 6 daria 16V, igual a 200. Agora 16 está multiplicando, passa dividindo. 200 por 16, mesma coisa que 100 divididos por 8, que é 50 divididos por 4. 50 divididos por 4, que é 25 sobre 2, que vai dar 12,5. Ainda bem que não tinha essa opção. Por quê? Sistema internacional, ó, segundo metro por segundo. E aqui a questão pedia em quilômetro por hora. Para passar para quilômetro por hora, basta pegar esse valor e multiplicar por 3,6. Daí se você pegar 12,5 vezes 13,6, tu chega exatamente em 45. E olha a sacanagem, né? Se você tentasse aproximar a conta, daria errado. Então eu teria que fazer aqui gabarito letra D. Qual que era a outra possibilidade de questão? Era separada em duas etapas. A etapa 1, a velocidade é variável, daí você deveria fazer um MRUV. MRUV, você deveria aqui, no caso, fazer um sistema com vovô ateu, V igual a V0 mais AT, porque você não tem o valor da aceleração. Só sabe que o tempo é 4 segundos, velocidade inicial é 0, ficaria V é igual a velocidade inicial, que é 0, eu sumi esse cara, o tempo é 4, só dessa primeira etapa, então ia ficar 4A. Deixa isso daqui separado. Porque daí você iria fazer um sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que aqui eu não sei se ele vai andar, quanto que ele vai andar só nessa primeira etapa. Eu sei que a soma das duas etapas deveria dar 100 metros. Daí ficaria o quanto que ele vai andar na primeira, delta S1, é igual, velocidade inicial é 0, vai sumir esse termo, a aceleração a gente não sabe, e o tempo é 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado daria 16, 16 por 2 dá 8. Aqui a gente ficaria com essa conta, ó, 8A. E tá feito mais uma equação. Daí para a etapa 2, você deveria fazer MRU. Como na etapa 2 é um MRU, ele mantém velocidade constante, a gente faz velocidade, é ΔS sobre ΔT. Só que aqui, esse ΔS é o ΔS da segunda etapa. A velocidade, inclusive, a gente sabe que vale 4A, daí ficaria 4A, né, no lugar do V, que é essa velocidade que ele atinge ali, é o ΔS2, dividido pelo tempo. O tempo dessa segunda etapa é 6 segundos. Daí 6 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 4 vezes 6 é 24. E você chega nessa equação, que a distância que ele andou na segunda etapa é 24 As. Como é que a gente termina agora? A gente somaria, ó, tá trabalheira, somaria os deslocamentos. Se pegar o quanto que ele andou no primeiro pedaço, mais o quanto que ele andou no segundo pedaço, tem que dar os 100 metros da prova. Então, se eu pegar e somar esses dois caras, 8A mais 24A, isto é, 32As, tem que dar o valor de 100 metros, né, que é a soma dos deslocamentos. Com isso, você passa o A para o outro lado, você acha a aceleração, que nem era necessário usando pelo outro método. Para ver se tem o valor da aceleração, tu joga ela aqui no lugar do A, 100 sobre 32. Daí a velocidade iria ficar 4 vezes 100, tudo isso por 32. Se faz essa conta, tu também chegaria no 12,5. Então, aqui de maneira mais rápida, né, fiz as continhas, só para provar que dava para fazer por equação, mas é muito mais fácil usar a propriedade da área. Gráfico da velocidade pelo tempo, anota aí, a distância percorrida é a área desse gráfico. Terceira questão aqui de empuxo, que misturei, no caso, lei de Newton, né? Qual que é a ideia? Um submarino teve uma pane, ele falou que o volume submerso desse submarino é 2.000 metros cúbicos, volume submerso, deixar aqui já anotado, 2.000 metros cúbicos, já está no sistema internacional. E a sua massa é 7.000 toneladas, cuidado, a massa tem que estar em quilos, então a gente tem 7.000, cada tonelada são mais 1.000 quilos, isso aqui vão dar 6 zeros, então é 7 vezes 10 na sexta, quilogramas de massa. E daí ele falou que esse submarino ele é puxado para cima, e a parte importante, ó, velocidade constante. A banca UFPR ama isso daqui. Se a velocidade é constante, as forças devem ser iguais para cima e para baixo, né? A resultante é igual a zero. Então a gente tinha aqui uma questão de primeira lei de Newton. Não é porque ele está subindo que a força para cima ganha. Como ele está sendo puxado para cima com velocidade constante, as forças são iguais. Quais são as forças aqui? A gente vai ter o peso desse submarino, por mais que ele esteja embaixo d'água, puxando para baixo. Para cima, a gente tem a força da corda, que é o que ele está pedindo para a gente calcular. E como ele está submerso, a gente vai ter também aqui o valor do empuxo. Esse empuxo puxando para cima. Como que a gente calcula a tração? Basta calcular as outras, né? Porque as forças para cima devem ser iguais às forças para baixo. A primeira força e a mais fácil de ser calculada é o peso. Por quê? Peso é massa vezes a gravidade.
Como a massa é 7,10 na sexta, ele fica 7,10 na sexta vezes a gravidade, que é 10. Isso vai dar um peso de 7 vezes 10 na sétima newtons. 7 vezes 10 na sétima newtons. Esse é o peso para baixo. Para descobrir a tração, agora só falta a gente calcular o empuxo. Se você jogar a fórmula do empuxo é ρ vezes G vezes V. O empuxo é a força que o líquido faz no corpo submerso. Então aqui a gente deveria usar a densidade do líquido no sistema internacional e o volume do corpo submerso. Ele ia ficar, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, só que tem que arrumar, tá? 1 grama por centímetro cúbico está fora do sistema internacional. O certo era você multiplicar por 1000, que daí a densidade da água vai ficar 1000 quilogramas por metro cúbico. Uma vez que a densidade da água é 1000, então aqui fica 1000 vezes a gravidade, que é 10, e o volume do corpo submerso é 2.000 metros cúbicos. Olha a quantidade de zeros aqui, vamos apelar de novo para a nossa notação científica. 1 vezes 1 dá 1, vezes 2 dá 2, nós temos 3 zeros, mais 3 zeros aqui dá 6, mais 1 dá 7. Então a gente tem 2,10 na sétima newtons como empuxo. Matou a questão. Por quê? Como a resultante tem que ser zero, porque a velocidade é constante, posso falar aqui, o empuxo para cima, somado com a corda, com a tração, tem que dar igual ao peso do submarino para baixo. O empuxo é 2,10 na sétima, a tração a gente quer descobrir, e o peso é 7,10 na sétima. Inclusive, deu a mesma potência de base 10 na prática. Isso aqui é só passar para o outro lado subtraindo. Portanto, a tração vai dar, tenho 7,10 nas sétimas, tiro 2, vamos me sobrar 5,10 nas sétimas. Já dá para saber qual alternativa que era, né? Porque não tem ela não está dessa maneira. Porque ele quer em quilonewtons. O que é o quilo? Quilo é quando a gente usa as 3 zeros da nossa potência. Eu vou separar. 10 na sétima, eu vou escrever como se fosse um 10 na quarta com um 10 ao cubo. Por quê? Eu uso 10 ao cubo para trocar pelo prefixo quilo. Fica 5,10 na quarta quilonewtons. E 10 na quarta é 4 zeros. Então vai ficar 5 com mais 4 zeros, 50.000 quilonewtons. 50.000 quilonewtons, exatamente o gabarito da letra B de bola. Beleza? Próxima questão, né? São 6 questõezinhas. Questão aqui de ondulatório, talvez uma das mais acessíveis. Por quê? Ocorreu aqui um terremoto nesse hipocentro. Ele quer que você calcule o tempo necessário para essa onda chegar até o epicentro, que é uma distância aqui em linha reta. Como a onda vai se propagar no material homogêneo, se o material é homogêneo, ele mesmo afirmou, a velocidade é constante. Isso aqui já induz você a pensar num MRU. Se a velocidade da onda é constante, você tinha que fazer aqui um ΔX, né, um ΔS sobre ΔT. Como calcular esse tempo? A distância, a questão deu é 10 km, falta a velocidade. Para calcular a velocidade, a gente usa a ondulatória, V igual a λF. Porque ele forneceu que o comprimento de onda é 50.000 metros, 50.000 metros, vezes a frequência, que é 0,05. Isso aqui vai dar uma velocidade de 5 vezes 5 é 25. Daí deveria aumentar 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, e diminuir 2 casas por causa da parte decimal da frequência. Se eu fizer então essa continha, a gente chegaria em 2.500 metros por segundo. 2.500 metros por segundo. Cuidado, como a velocidade está em metros por segundo, a distância também deve ser substituída aí em segundos. Aqui vai ficar 2.500, né, em metros, perdão, para que o tempo saia em segundos. Então, a distância, né, distância em segundos não faz sentido. A distância é 10 km, o certo é você substituir, então 10 km são 10.000 metros, tudo isso divididos pelo tempo. O tempo passa para lá, você ia pegar 10.000 e dividir por 2.500. Se simplificar aqui os zeros, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, 100 dividido por 25 dá 4 segundos, que é a alternativa que a gente encontra na letra C. Então, questão de ondulatória com movimento retilíneo uniforme, essa questão 4. Próxima e penúltima questão, a questão de elétrica, que usava aqui a questão da membrana, né, para contextualizar, mas é basicamente aquela questão clássica que a gente tem duas plaquinhas, uma plaquinha positiva, uma plaquinha negativa, onde a gente tem aqui a diferença de potencial entre essas duas placas. Diferença de potencial, a gente usa a letra U, que era 90 milivolts. Tinha que saber que milivolt é a mesma coisa que falar 10 a menos 3. É 90, 10 na menos 3 volts. E ele pegou um íon de sódio de carga positiva 1,6, 10 na menos 19. Esse campo elétrico que vai mover o sódio, ele quer saber qual que é o trabalho efetuado por esse campo elétrico. Trabalho
é Q, Q vezes U. Então, basta você pegar a carga, que é justamente esse 1,6, 10 na menos 19, e multiplicar pela diferença de potencial, respeitando, no caso, a potência de base 10. Mas mesmo se você esquecesse da potência, você conseguiria acertar pelo número principal. Ó. A carga é 1,6, 10 na menos 19, e a diferença de potencial é 90, 10 na menos 3. Essa conta vai dar quanto? Ó? Se fizer 9 vezes 6, dá 54, faz 5. 9 vezes 1 dá 9. Com mais 5 dá 14. Daí aumenta um zero, por causa do 90, tira uma casa por causa do 1,6, então vai dar 144. As potências de base 10, está devendo 19, está devendo 3, fica devendo 22. Esse valor aqui em joules. Arrumando a nossa vírgula, né, a gente coloca aqui então 1,44. Se eu diminuir duas casas do meu número, vou somar 2 no meu expoente. Estava devendo 22, fico devendo 20. Então ficaria 1,44 vezes 10 na menos 20, gabarito letra B. E, então, questão praticamente de substituição. Ele falou um monte de coisa aqui que não vai aqui influenciar em nada. E, por fim, a gente pode fazer a última questão, que era uma questão aqui de ângulo limite. Ó. Qual que é a ideia? Ele nos deu a situação onde está quase acontecendo a reflexão total, onde nós já temos a situação limite. Nesse caso, esse ângulo aqui ó, é um ângulo de 90 graus. Então, basta a gente aplicar a lei de Snell. Ó. Nenhum sem θ1. Índice do material 1 vezes o seno do ângulo 1 tem que ser igual o índice do material 2 vezes o seno do ângulo 2. Ele quer o valor do ângulo de incidência limite, ele quer o θ1. Vamos substituir todo o restante. Vai ficar o N1 é 1,8. 1,8 vezes o seno do ângulo 1, a gente pode calcular, daí a gente consegue achar o valor do ângulo. O N2 ele deu esse valor estranho, 0,9 raiz de 3. E o ângulo 2 é 90. Daí tem que lembrar lá do círculo trigonométrico, que o seno de 90 graus é aqui em cima e ele vale 1. Então vai ficar 1,8, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 0,9 raiz de 3 sobre 1,8. Tu faz ideia qual que é o ângulo que tem esse seno? Não faço ideia. Mas se você pegar e dividir, sempre que tu pegar um número e dividir pelo seu dobro, a conta é como se fosse 1 sobre 2. Aumenta uma casa em cima, aumenta uma casa embaixo, ó, fica 9 raiz de 3 sobre 18. Daí simplifica, divide em cima e embaixo por 9, ó. 9 por 9 dá 1, embaixo 18 por 9 dá 2, ou seja, a gente tem qual ângulo ali? O ângulo 1. O ângulo 1 é o ângulo que tem na nossa tabela o seno raiz de 3 sobre 2. Daí você montar a tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Quem é o ângulo que tem o seno raiz de 3 sobre 2? 60 graus. Por isso que o gabarito seria a letra D. Então seria aplicar a lei de Snell na figura que ele acabou fornecendo. Ele escondeu, né? Não era tão evidente qual era o ângulo por causa dos valores dos índices de refração, mas acabou sendo uma questão de substituição. Uma boa prova para a galera aí de medicina, principalmente da prova da Campo Real, cuidado, né? Principalmente com essas questões aqui de empuxo, tem que tomar muito cuidado com a questão das unidades e também com propriedades lá de cinemática, né? Mas no geral, essa segunda questão e essa primeira aqui eram aí possivelmente as mais trabalhosas. Dúvidas? Diz para mim aqui embaixo nos comentários e vejo vocês na nossa próxima resolução. Tchau, tchau!